Nosso assunto agora é fidelidade partidária. Os deputados federais e estaduais do PSB que ficaram insatisfeitos com a volta de Walternir Pereira à presidência do partido podem mudar de sigla. Mas será que é possível? E Walternir Pereira infringiu a legislação ao deixar o PMDB e retornar ao PSB? E para falar sobre esse assunto e também sobre a possibilidade de ocorrerem mudanças na legislação eleitoral, como ocorre nas vésperas de toda eleição, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o advogado especialista em direito eleitoral, Lenine Povos. Boa tarde. Muito boa tarde. Vamos começar aí por esse caso do PSB. O deputado Walternir Pereira, lá atrás ele era do PSB, aí ele foi para o PROS, aí depois ele foi para o Partido da Mulher, aí ele foi para o PMDB e agora ele retornou ao PSDB. Essa mudança aí de partido pode causar algum problema para ele, no que diz respeito à fidelidade partidária? Olha, o primeiro ponto que precisa ser esclarecido é que a Justiça Eleitoral deixou claro que os mandatos de vereadores, deputados estaduais e deputados federais pertencem ao partido. Na eventualidade do mandatário migrar para uma outra sigla, o partido pode ingressar com uma ação solicitando o mandato para si. Todavia, existem algumas possibilidades em que o candidato ele pode mudar de partido e manter o mandato consigo. Uma dessas possibilidades é na eventualidade de ser criado um partido novo, um partido que não existia. E essa possibilidade permite que um deputado, um vereador, ele saia do partido que o elegeu e migre para esta nova sigla. Só que há um problema nisso. Se o candidato ele migrar desse novo partido para um partido antigo, já existente, não há previsão legal para que o partido que inicialmente o elegeu ingresse com qualquer medida jurídica. Isso já aconteceu num caso de um deputado federal do Tocantins, em que ele saiu do partido que o elegeu e foi para um partido recém-criado. E depois ele mudou para partidos que já existiam. O Ministério Público requereu o mandato dele, a perda do mandato, e a Justiça Eleitoral negou. Por quê? Há um entendimento, equivocado ou não, mas é o que está vigente, de que só tem legitimidade para requerer o mandato o primeiro partido e quando ocorreu a primeira desfiliação. Agora, isso é uma margem para que possa ocorrer fraudes e burla à legislação. Por quê? Se o sujeito ele pretende migrar para um partido que já existe, o que ele pode fazer? Ele migra para um partido novo, e aí está justificada a desfiliação, e depois ele migra para onde ele quiser e quando ele quiser. Mais uma pegadinha dos políticos. O direito eleitoral ele tem essa peculiaridade, né? A legislação é feita por aquele que é o direto destinatário. E aí pode ser que traga algumas incongruências, tal qual como essa. É que nem jogador de futebol, né? Vai ser vendido do time A para o time B, mas primeiro ele passa pelo C. Mais ou menos por aí. Doutor, e no caso dos deputados, tanto federais quanto estaduais, que estão insatisfeitos com a volta de Walternir ao partido, eles podem deixar a sigla? O primeiro ponto que merece atenção com relação a isso é a necessidade de ter uma democracia interna nos partidos. O que acontece no Brasil? Há uma ordem do partido a nível nacional e simplesmente essa ordem é empurrada goela abaixo para a executiva estadual e essas pessoas têm que cumprir. Ou seja, não se escolhe democraticamente os presidentes dos partidos nos âmbitos estaduais. Agora, se ocorrer uma mudança reiterada do programa partidário, por exemplo, a executiva nacional determina que o presidente do partido X vai ser fulano de tal. E esse novo presidente, ele passa da situação para a oposição. Nessa possibilidade, os parlamentares que compõem esse partido podem migrar de partido, podem migrar para uma nova sigla, por uma razão óbvia. Eles eram filiados a um partido e esse partido deixou de cumprir com um programa que eles haviam deliberado lá atrás. E nesse caso?
Não conheço o caso... Pode acontecer, o Valtenir quer fazer oposição ao governo e o PSB é situação do governo. Se ocorrer uma mudança do programa partidário, isto é, sair de situação para oposição, aí vai ter uma desconfiguração do programa partidário. E essa é uma das causas que justificam a desfiliação sem a perda do mandato. E os parlamentares do PSB, tanto os deputados estaduais como os federais, estão apostando aí numa espécie aí de reforma política lá para setembro, outubro. Na sua avaliação aí, pode ter aí uma janela partidária? Olha, todo ano de eleição, ele vem acompanhado de uma reforma eleitoral. As 7 últimas eleições não tiveram a mesma legislação. Então, existe a possibilidade, eu acredito que vai ocorrer uma alteração na legislação. Agora, isso ainda não é concreto. A janela que existe é a possibilidade atual, é a possibilidade do detentor do mandato mudar de partido 30 dias antes do prazo da filiação. Ou seja, ele tem que estar filiado no partido 6 meses antes do pleito, mais 30 dias antes ele pode migrar para qualquer partido que ele entender. Doutor, muito se fala nesses investigados de operações, tanto aqui quanto em nível nacional também, as lava-jatos da vida, né? E os partidos não tiram, né, esses políticos. Por quê? Pode, a gente estava conversando um pouco antes, eles são só investigados e não acusados, seria por isso? O que acontece é o seguinte, acusado não é sinônimo de condenado. Isso é uma situação que precisa ser esclarecida por todos os veículos de comunicação. Às vezes um candidato, um senador, um deputado, ele é acusado de uma determinada prática. Parece-me que é um tanto quanto ditatorial expulsar esse mandatário porque ele foi acusado de algo sem antes ter o direito de se contrapor, de exercer o contraditório, de exercer a ampla defesa, por uma razão simples. Imagine que ao final dessa acusação o sujeito seja inocentado. E se o partido o expulsou no meio do processo? Como é que fica essa situação? Por isso que o mais adequado é se aguardar o término do processo com a decisão judicial para que o partido possa vir a tomar as medidas que julgar cabíveis. E nesse caso aí da Lava Jato, onde os partidos, né? Você está aí o PP, o PMDB, o PT e o PSDB. Tem aí dezenas de políticos filiados a esses partidos envolvidos na Lava Jato. Existe uma possibilidade de que, de repente, possa ser pedida a cassação desses registros partidários, não do político em si, mas do próprio partido? Pelo fato do partido... Em função do comportamento partidário? Entendi. É que, na realidade, ainda não há nenhuma decisão judicial de condenação. O que há são acusações e os processos estão em fase de investigação. Agora, existe a possibilidade de pedir a dissolução do partido porque inúmeros membros estão sendo investigados e acusados? Não se tem nada nesse sentido no ordenamento jurídico. Agora, nada impede de ser formulado um pedido dessa natureza. Porque o que está colocado aí, inclusive pela Lava Jato, é que os partidos trocavam o apoio político por propina. Sim, as acusações, via de regra, são essas, que o abastecimento eleitoral do país era feito em troca de propina. Porque esse, infelizmente, é o nosso sistema político, que está apodrecido. Realmente, o sistema político brasileiro, ele tem algumas fragilidades. E isso se deve, entre outros, em virtude da opção constitucional que o país fez. Qual foi a opção? 70% da nossa economia, direta ou indiretamente, ela gira em torno do poder público. E isso faz com que inúmeras pessoas se sintam atraídas a ficarem perto do poder público. E aí acaba tendo alguns reflexos, tal qual como esse que o senhor citou. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada.